Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a apostila de ciências, lá da página 208 até a página 213, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que nós vamos tratar nessas páginas hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com o ambiente e também sobre as mudanças que o ser humano faz no ambiente, tá bom? Então vamos começar com alguns exemplos. As grandes plantações. Para o ser humano plantar os alimentos, plantar aquilo que vai colher, ele precisa ter espaço. E para isso, muitas vezes são desmatadas as florestas para ter espaços para as plantações. Também a criação de animais, como o gado, por exemplo. É preciso plantar o pasto, né? Formar o pasto. Então, se desmata muito para criar gado, entre outros animais. Também temos as nossas cidades, né? Tudo isso vai modificando o ambiente que era natural, ele passa a ser modificado pelo ser humano. Então, as cidades, as construções, tudo isso vai modificando o ambiente. É claro que tudo isso é muito importante para a nossa evolução, para o nosso progresso, mas temos que ter muito cuidado, porque também temos que cuidar do ambiente, né? O nosso planeta tá aí, a gente usufrui dele, ele é maravilhoso, mas a gente tem que cuidar dele também. Olha só esse exemplo dessa cidade suja. Será quem queria viver nessa rua suja? Será que é legal passear numa rua assim? Não, né? É muito melhor uma rua limpinha, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, não é verdade? Tem que jogar lixo no lixo, tem que tomar cuidado, ou seja, nós temos um planeta lindo para morar, mas nós temos que cuidar dele, de todos os ambientes. E isso começa onde? Lá na nossa casa, né? Cuidar da nossa casa, manter organizada, ajudar a limpar. Isso é fazer também a nossa parte. Olha um outro exemplo de rios. Olha a situação desse rio, que sujo. Será que os peixinhos conseguem viver bem nesse rio sujo? Ou será que eles preferem o rio limpinho? E você, se fosse para passear em um rio, ia querer qual deles? O sujo ou o limpinho? O limpo, com certeza, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, né? Nada de jogar lixo por aí, né? Cuidar do nosso ambiente, cuidar de tudo, ok? Olha só, essas florestas também. Muitas vezes tem queimadas criminosas que matam animais, deixam os animais sem casas, né? Destrói florestas. Também tem o desmatamento para venda de madeira, ou seja, é o ser humano destruindo o seu próprio lar. Então, a gente tem que ter consciência disso, né? Nos posicionar contra isso e fazer a nossa parte. E vocês aí em casa podem fazer a de vocês, né? Cuidando do ambiente em que vocês vivem, por exemplo, na escola, na igreja, em todos os lugares que vocês vão, ajudar a cuidar, ajudar a manter limpo, não é verdade? Bom, antes da gente ir para a apostila, eu vou deixar um vídeo de uma turminha bem legal, a Turma da Mônica, para falar mais um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Depois a gente vai para a apostila, tá bem? Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal! Agora sim! Muito bem, turminha, vamos lá. E aí, gostaram das dicas da Turma da Mônica? Tem que pôr em prática, né? Bom, vamos lá para a nossa apostila agora. Lá na página 208, tá? Bom, para iniciar, vamos observar esses dois ambientes. É o mesmo ambiente, antes e depois. Vocês acham que houve modificação? Qual dos dois ambientes vocês acham que está mais legal? Tá? Então vamos pensar um pouquinho. Como você cuida do lugar onde vive?
Neste capítulo, vamos ver como o ser humano pode modificar os ambientes. Você já viu um ambiente mal cuidado? Onde? Vocês já foram em algum lugar em que não estava legal, que tinha lixo ou que tinha um cheiro ruim? Se vocês foram, como vocês se sentiram com isso? É bom estar em um lugar assim? Quando você vê um monte de lixo acumulado em um ambiente, o que você pensa? E como você se sente? Você pensa em ajudar? Você pensa em melhorar aquilo? Você fica bravo? Como você se sente com isso? Você acha legal? Você não acha legal? É legal ver um ambiente sujo? É legal ver um ambiente sendo destruído? Não, não é, né? Então pense um pouquinho sobre isso. Como podemos contribuir para cuidar do ambiente? Conversa aí com a sua família sobre isso também. O que você pode fazer? Às vezes a gente fala assim, mas eu não posso resolver os problemas do mundo todo. Mas a gente pode fazer a nossa parte. Cuidar das pequenas coisas, né? Cuidar da nossa casa, da nossa escola, dos ambientes onde a gente vai. Quando for passear no parque, levar uma sacolinha para colocar o lixo, não é verdade? Ou seja, se cada um fizer a sua parte, a gente não vai ter problema com lixo em bueiro, né? Com enchentes, com rios poluídos, porque cada um fez a sua parte. Ninguém jogou lixo em qualquer lugar, ninguém poluiu à toa. Então, se cada um fizer a sua parte, faz toda a diferença, não é verdade? Então, pensem um pouquinho sobre esse assunto, sobre o que vocês podem fazer para ajudar o nosso planeta e sobre como vocês se sentem quando vocês vão em um lugar em que não está bem cuidado, tá bem? Então, vamos lá para a próxima página. Nessa página aqui é uma atividade prática que era para ser feita na escola. Então, vocês vão fazer aí na casa de vocês. A mamãe vai adorar, hein? Vocês vão dar um passeio pelo quintal, pela casa e ver o que está lá, o que está lá que não está legal, que precisa melhorar. E ajudem a mamãe a organizar, tá bem? Vamos lá. Página 212. O ser humano modifica o ambiente. Lembra que eu coloquei no início da aula para vocês os diversos exemplos de modificação do ambiente? Vamos estudar como o ser humano tem modificado o ambiente. Você sabe o que acontece quando as pessoas se instalam em um ambiente para viver? Por exemplo, a nossa cidade aqui de Votuporanga, vocês acham que ela já começou grandona como ela é? Não, né? Chegaram as primeiras pessoas, as primeiras casas e foi crescendo, crescendo. Ela foi se transformando no que é hoje. E até hoje ela continua crescendo. Daqui a alguns anos ela vai estar mais diferente ainda. Isso não acontece de uma hora para outra, é ao longo do tempo. Imagina que isso aconteça em uma área de floresta. Nesse caso, é comum as pessoas derrubarem algumas árvores para abrir espaço para moradias, áreas de cultivo ou criação de animais, por exemplo. Como vocês podem ver nessa primeira foto, tá vendo? Ó? Algumas árvores são derrubadas para abrir espaço para que a pessoa possa fazer sua casa, plantar os alimentos, criar animais, ok? Quando muitas pessoas fazem isso em um local, surge ali um povoado ou uma pequena vila, que nada mais é que o início de uma cidade. Os povoados podem crescer com o passar do tempo, aumentando o número de pessoas e de construções, até tornarem-se cidades grandes. Então, olha só aqui, a gente tinha o início lá só uma casinha, os animais, a plantação. Agora nós já temos 3 casas, né? Mais espaço. Então, eu quero que vocês agora, depois de ler esse texto, complete o desenho, tá? A gente observou, quando as pessoas chegam no lugar, desmatam um pouco as árvores para ter o espaço. Depois vai aumentando, vai tendo mais moradia. Qual que é a forma natural desse processo? É que aumente cada vez mais. Então, neste desenho aqui, vocês vão imaginar este local, porém, com mais construções, mais pessoas, ok? E vocês vão desenhar assim, aqui, tá bom? Número 2. De modo geral, o que acontece durante o desenvolvimento das cidades? Marque um X da resposta correta. Letrinha A. O número de construções.
Aumenta ou diminui? Então, vamos lá, ó. Durante o desenvolvimento da cidade, quando a cidade está crescendo, está desenvolvendo, o que vocês acham? As construções aumenta ou diminui? Aumenta, né, gente? Vai tendo cada vez mais construções, mais casas, mais pessoas, assim é a evolução da cidade. O número de áreas verdes aumenta ou diminui? Vou deixar vocês responderem essa, hein? Vamos lá, se eu preciso ter mais espaço para construir, então o que vai acontecendo com as árvores que estão naquele local? Será que elas vão aumentar ou diminuir? Tá? Vamos lá para a próxima página. Escreva uma legenda para cada ilustração abaixo. Use os termos do banco de palavras. Então vamos ler as palavras que estão aqui. Meios de transporte. Já vamos pensando, meios de transporte. Ele pode ter só na cidade ou só no campo, ele pode ter nos dois. Nos dois, né? Nos dois tem meios de transporte. Máquinas, também posso ter nos dois. Construções, também posso ter nos dois. Mas será que tem mais construções na cidade ou no campo? Mais construções na cidade. E criação de seres vivos? Normalmente a criação de animais é onde? Lá no campo. Então, vamos pensar em legendas para essas fotos, usando essas palavras. Por exemplo, nas cidades há um grande número de meios de transporte, grande número de construções, não é verdade? Lá no campo, eu tenho a criação de seres vivos, né? Eu tenho menos construções, eu tenho as máquinas agrícolas, ok? Então, organizem aí uma frase, uma legenda para cada uma dessas imagens. E nessa frase, nessa legenda, tem que aparecer essas palavrinhas. Pensem onde vocês vão colocar elas, tá bom? Número 4. 2 alunos estão trocando ideias. Qual deles você concorda? Conversa aí com a sua família sobre isso. Então, aqui a gente tem a figura do campo agropecuário. Olha o que esse menininho está falando. O campo agropecuário não é um ambiente modificado pelo ser humano. E ela disse, o campo agropecuário é um ambiente modificado pelo ser humano. E vocês, o que acham? Eu falei lá no início, no vídeo, né? O campo agropecuário, lá na criação de animais, né? Nas plantações. Será que o homem teve que transformar ou não o ambiente? Sim, claro que teve, né? Ele teve muitas vezes que desmatar, né? Plantar capim para os animais, fazer suas plantações. Isso modifica o ambiente. A modificação do ambiente não está relacionada apenas às construções, mas a tudo aquilo que modifica o que era natural, tá bem? Então, vamos lá. Observe as imagens abaixo. Que modificações o ser humano pode fazer em um ambiente? Converse com a sua família sobre isso. Então, olha só, aqui nós temos uma floresta, né? Natural, né? Do jeito que ela é. E aqui, o que aconteceu? Nessa imagem, houve o desmatamento, né? E há uma moradia aqui. Então, as pessoas, para organizar a sua moradia, elas desmatam o ambiente, ok? Então, houve modificação? O ser humano fez uma modificação aqui? Sim, fez, né? Então, agora faça uma legenda para cada uma das imagens acima. Use os termos do banco de palavras. Então, aqui nós temos ser humano e ambiente. Eu posso usar esses dois termos nas duas legendas. Então, na primeira legenda, vamos pensar. O ser humano fez alguma modificação nesse ambiente? Nessa primeira imagem? Não, então aqui eu posso colocar que o ser humano não modificou o ambiente, tá? Está um ambiente natural. Na segunda imagem, eu posso colocar que o ser humano modificou o ambiente, né? Houve uma mudança, houve o desmatamento para ter a moradia, para ter plantação, ok? Muito tranquilo. Então, vamos para a próxima. 7. Observe estas imagens. Preste atenção também nas legendas. Então, vamos ver que interessante, ó. Esse é um quadro mostrando a Avenida Paulista, em São Paulo, em 1891. E esta é uma fotografia da mesma avenida em 2016. Tem mais de 100 anos de diferença. E aí, vocês acham que mudou ou não?
Mudou muito, né? E quem que faz essas modificações? É o ser humano, somos nós, né? Que vamos evoluindo e fazendo as modificações. Agora troque ideia com a sua família e responda as perguntas. O que as imagens acima mostram? Elas mostram a Avenida Paulista, né? Porém, em épocas diferentes, né? Uma lá em 1891 e outra em 2016, né? Com mais de 100 anos de diferença. E o que mudou de uma imagem para outra? Vamos observar? Olha só, aqui era uma rua de terra, né? Nós temos asfalto. Os meios de transporte eram com animais, né? Agora a gente tem os meios de transporte motorizados, os carros. Olha quanta construção em volta, né? E antes a gente tinha aqui natureza. Então, a mudança é enorme. Vocês podem dar vários exemplos aqui sobre isso, tá bom? Agora, desafio. Como você acha que será a sua cidade daqui a alguns anos? Então, vamos pensar, como será que vai ser Votuporanga quando você se tornar um idoso? Então, em uma folha, vocês vão pegar uma folha, pode ser de caderno, se não tiver sulfite, tá? E fazer um desenho de como você acha que vai ser Votuporanga daqui a bastante tempo, tá? Faz um desenho bem legal, escreve o que você desenhou, pinga um pinguinho de cola na pontinha da folha e cola para ficar anexado aqui na apostila, tá bem? Bom, crianças, por hoje é só, tá? Espero que vocês façam a aula com muito carinho, muita atenção. Se tiver alguma dúvida, pergunta para a professora lá no WhatsApp, tá? Se quiser perguntar no particular também pode, mas não deixem de fazer as atividades, tá bom? Bom, um beijão enorme e até a próxima aula.